Olá, estudantes! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu sou a professora Vanessa. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui. Hoje, nós vamos conversar sobre um continente gelado. Vocês sabem de que lugar eu estou falando? Antes de começarmos esse assunto, deixe sua presença registrada. Acesse a lista de presença por meio do código QR aí na tela. Aos professores e professoras, um recado. Esta aula é para os estudantes do 6º ao 9º ano da EJA. O eixo temático é Ética e Cidadania. O objetivo é valorizar o patrimônio sociocultural e ambiental, respeitando a sociodiversidade e reconhecendo tais patrimônios como direitos dos povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. Especificamente hoje, iremos conhecer as especificidades ambientais, climáticas e culturais da Antártica, identificando sua localização no mapa. Pronto, vamos à nossa aula. Você já ouviu falar da Antártida ou Antártica? Vamos começar com uma curiosidade. O nome Antártica tem origem no latim, que significa oposto ao Ártico. E isso a gente consegue identificar aqui no globo. Olha só, aqui em cima está justamente a posição que fica o Ártico. A Antártida está no extremo oposto, que é aqui embaixo, olha. E daí esse nome, Antártica. Percebem que esses dois lugares, como a gente observou aqui no mapa, são brancos? Você deve imaginar o porquê. Porque são formações de gelo. A Antártica é a região mais fria da Terra. Mas apesar desse tanto de gelo, sabia que não costuma nevar muito por lá? Todas essas montanhas geladas que estão ali há milhares de anos são gelo acumulado que não derreteu. E apesar de não nevar tanto, tem uma coisa lá que é bem forte, que são os ventos. Em algumas partes da Antártica, eles podem alcançar 300 quilômetros por hora. Muita coisa, hein? É a mesma velocidade de alguns furacões que causam grandes destruições. A Antártica é um lugar inóspito, ou seja, não é um lugar habitado e com boas condições para viver. Aliás, é um lugar bem isolado do restante do planeta. Porém, você sabia que esse continente de gelo tem muito a ver com a nossa vida? Isso porque a formação da Antártica revela riquezas biológicas, geológicas e climáticas. Biológica se refere à vida animal de diversas formas. Geológica é sobre estudos a respeito da Terra, da crosta terrestre. E climática é sobre o clima. São as condições a que somos expostos. Calor, frio, tempestades, enfim. Nesse último aspecto, a Antártica influencia bastante no clima em todo o mundo. Além de ser um continente bem extenso em seu tamanho. A espessura ou altura do gelo tem aproximadamente 2 quilômetros. No período do inverno, seu tamanho ou extensão pode variar por causa do congelamento da água ao redor. Por que vocês acham tão difícil morar na Antártica? Imagino que você tenha respondido o frio, certo? E é isso mesmo. Frio, vento, são condições mais adversas. No inverno, os termômetros chegam a marcar 80 graus negativos. Imagina aí, quando faz muito frio em nosso país, ou mais especificamente no estado do Espírito Santo. Se for frio com vento, essa sensação de frio aumenta um pouquinho. Um vento forte ou vendaval varia aqui entre 80 a 100 km por hora. Isso porque estamos falando de ventos bem fortes. E a temperatura costuma variar aí entre 18 graus, né? Para muita gente já andar bem agasalhada. Agora imagina a Antártica, que marca velocidade de vento de até 300 quilômetros em alguns pontos. E a temperatura de 80 graus negativos.
Eu não consigo nem imaginar a sensação de estar em um lugar assim. É mais frio que um congelador ou um freezer. Mas por que esse continente de gelo é tão importante? Um ponto interessante é que 70% da água doce do planeta está lá, congelada. As condições climáticas de frio extremo mantêm essa montanha de gelo sem derreter. Mas e se derretesse? Não seria nada bom. Isso porque aumentaria o nível da água nos oceanos. Tá, mas qual o problema disso? É que aumentado o nível de água, diminui-se também os espaços habitáveis. Imagine as cidades costeiras, aquelas localizadas próximas ao mar. Se sobe o nível da água, acaba invadindo espaços habitados, além de outras consequências para o meio ambiente, a fauna e a flora. Por isso, os habitantes da Antártica estão de olho. Mas espera aí, habitantes? Alguém mora por lá? A Antártica conta com moradores, cerca de 4.000 no verão e 800 no inverno. Mas não estamos falando de nativos, ou seja, pessoas que nasceram lá. Esses moradores são, na verdade, pesquisadores. Essas pessoas estudam constantemente o lugar e são de diversos países diferentes. Mas será que qualquer país pode usar aquele espaço? Será que alguma nação tem autorização de ocupar e utilizar? A Antártica tem dono? Tem algum país com direito absoluto sobre o continente? Assistam ao trecho de um vídeo que fala sobre o Tratado Antártico. Rica e misteriosa, uma terra que não é propriedade de nenhum país, um território da ciência. É o que prevê o Tratado da Antártica. O tratado é um acordo internacional que estabelece uma série de regras e limites para as atividades aqui na Antártica. Determina, por exemplo, que nenhum país pode ter ocupação territorial ou operações militares aqui no continente. Define ainda que não pode haver exploração econômica, que esse deve ser um território de paz e de liberdade para o desenvolvimento de pesquisas científicas. E o Brasil é um dos 29 países que estão entre as partes consultivas no âmbito do tratado, ou seja, tem poder de voto e podem decidir o futuro do continente gelado. O Tratado Antártico ele é de 59 e ele passou a vigorar então em 1961, justamente num contexto de Guerra Fria. Então ele é uma experiência realmente exitosa em termos de convenção internacional. Hoje nós temos 53 países que são membros do tratado e nós dividimos esses países em duas categorias, né? As partes consultivas e as partes não consultivas. O Brasil é uma parte consultiva, o que quer dizer que ele tem direito a voto nas reuniões das partes do tratado. Mas todas essas partes, todos os 53 países têm acesso irrestrito ao continente antártico para pesquisa científica. E é a ciência que garante a presença do Brasil nesse espaço. A Antártica não tem dono. A Antártica é de todos. Então é preciso que nós estejamos lá, conhecendo a Antártica, explorando a Antártica, produzindo pesquisa e conhecimento e repartindo isso com outras nações da Terra. O país aderiu ao Tratado da Antártica em 1975 e, para ser membro consultivo do sistema do tratado, desenvolveu um importante programa científico. Essa pesquisa diversificada, aliada à presença brasileira aqui, com a nossa estação durante o ano todo funcionando, ela propicia também ao Brasil continuar como membro consultivo do Tratado Antártico. Ele vai ter poder de voto no futuro do continente, um continente que tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, dentre outras riquezas que o continente antártico tem, nós vamos poder opinar sobre o futuro do continente e isso aí é importante, tanto cientificamente como de uma forma geoestratégica para o Brasil, né? Na década de 90, outro instrumento internacional reforçou a proteção ambiental sobre a Antártica, o Protocolo de Madrid. Viu aí?
A Antártica não tem dono, mas há presença e interesse de muitos países por esse território. Há um outro acordo também que é mencionado na continuação deste vídeo, que é o Protocolo de Madrid. Esse protocolo diz que a Antártica não deve ter nenhum tipo de exploração mineral até 2048. Até lá, os países devem assegurar que o assunto nem mesmo seja considerado. Isso porque a exploração indevida e sem estudos científicos suficientes poderia representar problemas ambientais ou exploração desordenada. Agora vamos conversar um pouco sobre os tipos de vida presentes nesse ambiente. Quando se fala em frio, você lembra de quais animais que vivem nessas condições? O urso polar? Pinguim? Eu lembrei desses dois, especialmente o urso, né? Ele é símbolo constante até de algumas marcas, todo fofinho, branquinho e na neve. Mas lembra que no início da aula nós vimos que a Antártica está no extremo oposto do Ártico? Pois é, o urso polar vive no Ártico, não na Antártica. Você sabia disso? Mas ainda temos o pinguim. Será que tem pinguim na Antártica? Tem sim, vários deles, não só em quantidade. São várias espécies distintas de pinguins por lá. Vamos ver alguns? Aqui eu vou mostrar 3 das espécies de pinguins encontradas por lá. O primeiro é o pinguim de Adélia, que a gente vê aqui no início. Ele tem esse nome em homenagem à esposa do descobridor dessa espécie na Antártica. É uma das únicas espécies que conseguem formar seu ninho naquele ambiente. Aqui no meio a gente tem o pinguim imperador, a maior ave da família dos pinguins. Os adultos dessa espécie podem chegar até 1,22 m e pesar até 37 quilos. Muitos animais que vivem na Antártica migram de lá quando chega o inverno devido às temperaturas baixíssimas, mas eles voltam no verão. Os machos da espécie pinguim imperador suportam passar o inverno na Antártica. São um dos poucos animais que fazem isso. E nós temos também uma terceira espécie, que é o pinguim-rei. É raro, mas essa espécie pode acidentalmente ir para o sudeste do Brasil. Aliás, lembro de ter visto algumas vezes os pinguins encontrados em praias aqui no estado do Espírito Santo. Não me recordo da espécie, mas isso acontece às vezes. Muitos animais migram para fugir das baixas temperaturas e também para se reproduzir. Outro animal que habita a Antártica em suas variadas espécies são as focas. Aqui na imagem nós temos a foca leopardo e a foca caranguejeira. Tem também o lobo marinho e o elefante marinho. Inclusive, o elefante marinho é uma espécie de foca, considerada a maior de todas as focas. Tem também a baleia jubarte. Essa espécie costuma deixar a Antártica uma vez por ano para se reproduzir. Elas migram em busca de água mais quente. Nesse período, elas aproveitam para se reproduzir e amamentar seus filhotes. Assim, eles podem ganhar gordura suficiente para aguentar o frio que enfrentarão na Antártica. Inclusive, o litoral do Espírito Santo é um dos locais procurados por esses animais nesse período. Geralmente, essa temporada vai de julho a outubro. Existe, inclusive, programas turísticos de passeios em alto mar feito por agências, em que as pessoas podem observar esses mamíferos. E temos lá pela Antártica também as orcas. Você já ouviu alguém chamar as orcas de baleia assassina? Esse nome está errado. Primeiro, que elas não são baleias. Orcas pertencem à família dos golfinhos, sendo o de maior porte. E é um animal versátil, tanto na alimentação quanto no ambiente em que vivem. São encontradas em praticamente todos os oceanos. São muitas espécies que poderíamos citar aqui. Aves, peixes. A fauna desse continente de gelo é bem rica. E vale a pena dar uma pesquisada depois, caso você tenha interesse.
Há muitas informações interessantes sobre a alimentação e outras curiosidades sobre a vida animal na Antártica. Agora vamos juntos responder algumas questões sobre esse continente de gelo. A primeira questão: observe o mapa mundi e identifique, de acordo com o que a gente viu aqui na aula, a localização da Antártica. Temos uma cor para cada continente aqui. Consegue dizer qual desses é a Antártica? Ela está aqui, ó. A gente consegue circular. Lembra que a gente viu no início da aula? Extremo oposto ao Ártico, nós temos a Antártica, que está em branco por conta da sua formação de gelo. Agora, você pode escolher a opção correta. O Tratado da Antártica é um acordo que prevê a exploração mineral no continente da Antártica até 1948, b. distribuição territorial da Antártica, dando um pedaço para cada país do mundo, c. que nenhum país ou pessoa possa habitar o lugar, d. liberdade de exploração científica, ou e. que nenhuma atividade econômica seja desenvolvida no continente. Pense um pouquinho. Vamos analisar juntos cada alternativa. Primeira letra A exploração mineral no continente da Antártica até 1948. Isso não procede. A Antártica não tem exploração mineral. Existe um outro acordo, que é o Protocolo de Madrid, que resguarda o local da exploração mineral até 2048. Porque interesse há, e muito. Então, a gente já viu que não é a alternativa A. Letra B. Distribuição territorial da Antártica, dando um pedaço para cada país do mundo. É justamente o oposto que se diz no tratado, né? A Antártica não pertence a ninguém. Então, a opção B também está incorreta. Letra C. Que nenhum país ou pessoa possa habitar o lugar. Bom, é verdade que não há moradores fixos, porém, existem pessoas que habitam lá, sim, para fins científicos. Há bases de 27 países por lá, incluindo o Brasil. Já tivemos até uma dica da resposta correta, hein? Então, não é letra C. Letra D. Liberdade de exploração científica. Sim, esta é a opção correta. E a gente pode até circular. Mas já vimos a alternativa correta. Vamos ver a última opção, só para a gente entender melhor? Que nenhuma atividade econômica seja desenvolvida no continente. Será mesmo? Não falamos disso na aula ainda. Mas sim, existe uma atividade econômica permitida por lá, que é a pesca. Por isso, essa última opção, a letra E, também estaria incorreta. A pesca, especialmente desse bichinho chamado krill, que muito se parece com camarão, existem questões importantes envolvendo as espécies de krill. Eles são fundamentais para o meio ambiente. Porém, a quantidade desses pequenos crustáceos tem reduzido em número, o que é um alerta também, né, para outras questões ambientais. Mas existe sim atividade econômica de pesca desse bichinho na Antártica. Bom, agora quero deixar duas questões para responder depois que essa aula terminar. A primeira você deve responder com suas palavras, de acordo com o que aprendeu aqui na aula. Qual o problema ambiental relacionado à Antártica?
e explique. Você pode pesquisar a respeito, mas sempre tente responder da forma como você entendeu, sem reproduzir respostas prontas da internet ou de outra pessoa. O nosso interesse não é que você acerte, mas que você aprenda, mesmo que o erro faça parte desse processo. E a segunda questão, existe vida vegetal na Antártica? Nós falamos na aula sobre vida animal, humana, clima, mas e vegetação? Será que em algum canto, naquele tanto de gelo, existe formação vegetal? Depois me conta o resultado da sua pesquisa lá no Instagram, @deveremcasa_na-tv. E não se esqueça de sair da aula sem registrar a sua presença. É só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Vamos relembrar o que estudamos? Identificamos a localização da Antártica e vimos que ela pode ser chamada de Antártica ou Antártida. Entendemos que é um território que não pertence a nenhum país específico e que é explorado atualmente apenas para pesquisas científicas. Existem 2 acordos relacionados ao continente, que é o Tratado da Antártica, que regulamenta a exploração do lugar apenas para pesquisas científicas, e o Protocolo de Madrid, que resguarda a exploração mineral por lá até 2048. E aí, ficou com alguma dúvida? Acha que conseguiria visitar o lugar mais frio do planeta? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, galera. Eu achei um máximo conhecer um pouco melhor um lugar tão diferente do que estamos acostumados. E vimos a importância de respeitar qualquer meio para a manutenção das diversas vidas que dependem daquele lugar. Continuem acompanhando a programação para aprendermos mais. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.